pergunta aqui. Boa noite, professor. Você não acha que essa nova geração, que tão avançada se mostra, deve ter uma forma também um pouco mais evoluída de ser educados? Acha mesmo que o controle das conversas no WhatsApp do seu filho vão torná-lo melhor? Isso não é uma reprodução do Big Brother? Eu acho que essa pergunta a gente já colocou na nossa fala, quando nós dissemos que o livre-arbítrio ele é proporcional ao nosso estado evolutivo. Eu costumo usar as mídias em sala de aula, levar vídeos, utilizar pesquisas na internet, quando a gente encontra, por exemplo, uma palavra complexa, às vezes os alunos se assustam, porque é uma proibição dos órgãos governamentais para a utilização das mídias em sala de aula, justamente porque não há controle. Mas, às vezes, eu digo assim, pesquisem essa palavra na internet, quem tem internet no celular, e eles ficam assustados, eu posso? Pode. A gente vai pesquisar isso. Nós temos 3 minutos para encontrar. E vamos encontrar ali na internet. Então, quando se tem controle, isso realmente é extremamente necessário. Eu me lembro que o meu pai, por exemplo, marcava a hora para eu chegar, e não poucas vezes, eu fui surpreendido por ele nas festinhas escolares, nas festas nas casas dos amigos, chegando nessa festa, ou me esperando na porta das casas. E eu agradeço muito a Deus por esse controle que eu recebi dos meus pais, meus professores mais firmes, né? Eu tenho certeza, depois de 25 anos em sala de aula, de que as crianças estão implorando por controle, implorando por disciplina. E, muitas vezes, as regras gerais não nos permitem ser mais firmes, não nos permitem orientá-los como devem, e a gente vai deixando, vai deixando. Eu escuto muito isso na sala de professores. Eu não quero mais saber, não aguento mais. Tudo que eles fazem, a gente não tem respaldo. Vocês viram na televisão esses dias o vídeo de um menininho derrubando tudo dentro da sala da direção? Não fizeram nada, e ainda assim alguém, infelizmente, filmou e pôs na internet. Essa pessoa está respondendo um processo, até concordo, porque não devia ter divulgado aquela imagem daquela forma, e a mãe está processando a escola, parece que a diretora vai ser afastada, e quem fez toda a algazarra lá dentro foi o menino. Felizmente, eu não estava lá dando aula nesse dia, porque eu seguraria aquele menino sem qualquer medo, né? Eu acho que a obrigação do educador é estar firme ali em todos os momentos da educação da criança. Isso pode ser um pensamento meu, mas eu garanto a vocês que, depois dos estudos de 2 pós-graduação nessa área, né, da área da psicopedagogia, de história da educação, o que eu tenho estudado dos grandes nomes da pedagogia é de que nós não devemos passar em branco na vida de ninguém. Nós devemos ter uma interferência positiva, uma interferência proativa na vida dos nossos educandos. Uma delas, com relação ao tema de hoje, que é a questão das mídias, eu tenho certeza de que o monitoramento é essencial. Há cerca de 6 meses ou 7 atrás, nós surpreendemos um senhor de aproximadamente 30, 40 anos, dentro de um carro, na porta de uma escola. A aluna saiu e a gente começou a ver que ela entrava naquele carro na hora de ir embora para casa. E um dia nós fomos atrás dela. E quando a nossa colega abriu a porta do carro, ela estava dentro desse carro aos beijos, uma menina de 13, 14 anos, com esse senhor de 30 a 40 anos, que ela havia conhecido pela internet. Os desdobramentos judiciais, os senhores podem imaginar, mas eu tenho certeza que, se a mãe fosse mais presente, houvesse um monitoramento um pouco maior, isso não teria chegado onde chegou. Então, eu sempre verifiquei. A minha filha na faculdade, eu ia com ela e entrava no site da faculdade com a senha dela para ver as suas notas, frequências, ela achava um absurdo. E hoje está formada, é mãe, casada, e se queixava na época, hoje ela me agradece. Eu tenho sido um professor assim, bem firme com os meus alunos, e eu digo para vocês que os alunos mais severos, mais aprontadores, se transformam em grandes amigos, porque eles precisam de limites, precisam de orientações, e muitas vezes a gente deixa isso fluir, como se não tivéssemos qualquer compromisso e fôssemos lá apenas cumprir uma obrigação. Eu estou ganhando, vou lá, dou as minhas aulas, explico os meus conteúdos e não tenho nada que ver com a educação dele.
Tenho, sim. Eu acredito que o professor é muito mais que um explicador. Ele é um comprometido com a tarefa da educação e creio, sim, no monitoramento, no controle, na disciplina. Eu creio que essa é uma ferramenta indispensável. Professor, compreendo o que ressaltou. Você é de outro planeta, entre aspas. Se preferindo uma pessoa que grava os programas para os filhos não verem comerciais de TV. Mas isso não promove uma vontade incontrolável quando os meninos veem tais comerciais. Não estamos encarando para viver uma vida como um todo. Não necessitamos de um ensino diferenciado ou estes novos seres não necessitam de uma nova educação? Necessitam de uma nova educação que muitas vezes a gente não está preparado para dar. A gente precisa se melhorar, fazer cursos, ampliar as nossas competências. Sim, isso deve ser uma tarefa de todos nós, penso eu. Mas esse pensamento de monitoria, de pensamento crítico com relação às posturas das crianças, ele não é um pensamento antiquado. Eu não acredito que a educação moderna seja uma educação permissiva. Uma educação, como a gente viu num livro que acabou se tornando muito famoso e popular, que trata das crianças índigo. Se tem algum educador aqui, deve ter tido contato com essa literatura. Crianças índigo, crianças cristal, que nada tem a ver com a visão da regeneração da humanidade que o Espiritismo estuda e ensina e apregoa. As crianças índigo, na sua origem, a teoria de que as crianças eram irreverentes, de que batiam nos pais, de que defrontavam, confrontavam. Esse tipo de postura a gente vê em muitas crianças. As crianças que recebem um conjunto de educação, de vários focos, elas se comportam de um jeito diferente. Por exemplo, se a criança tem um mau comportamento com o seu professor na escola, e você chama a família e percebe que a família é ativa na educação daquela criança, você tem um conjunto favorável à sua educação. Agora, o que a gente mais escuta é chamar os pais e ouvir assim: eu não sei mais o que fazer com esse menino. O senhor pode bater, botar de castigo, expulsar, eu não sei mais o que fazer. Ou ele não me obedece mais. E, às vezes, ainda pior, ele não respeita ninguém, professor. E aí você se vê sozinho diante de uma criança que não teve as suas bases educacionais formadas em casa. E isso é muito triste. Eu acho que essas crianças, essa nova geração, nós temos um paralelo. Nós temos uma nova geração que veio alavancar o processo de regeneração do planeta e temos uma gama de espírito, num último processo, ou penúltimo, não sabemos bem definir isso, não tem como, mas reencarnando numa última esperança de viver, numa última expectativa de ser monitorado, sim, de ser orientado, de ser vigiado, porque já faliu em inúmeras oportunidades. É a chance derradeira. E aí você passa por aquela criança sem dar o norte. Eu vejo com muita tristeza quando, na primeira página do jornal, aparece o rosto de um aluno preso por uso de drogas. Um aluno que já foi orientado por diversos professores em diversos anos escolares, mas, às vezes, foge da peneira. Se dependesse de nós, educadores, certamente aquela criança seria resgatada, estaria no caminho do bem. É uma luta contínua, mas, como eu disse, é um processo que não depende exclusivamente de um educador, porque você tem, por exemplo, numa turma, 9, 10 professores para cada aluno. Aí você tem um professor mais amoroso, um mais permissivo, um mais severo, um mais crítico. Você tem vários perfis de educadores. E deveria ter também o apoio da família nesse processo educacional, essa colaboração, né? A educação é um processo muito complexo. Não basta ser um professor permissivo ou crítico apenas, né? Tem todo um processo. Eu creio que impor limites, disciplinar a criança, sendo você pai, tio, na sua profissão, em qualquer momento que você estiver diante de uma criança, você deve ser exemplo, deve ter um pensamento proativo e ter uma interação com ela que seja definitiva. Você não pode passar batido na educação de uma criança, ela não pode passar por você sem levar algo. Assim como você não sai dela também, da sua presença, sem levar um pouco dela, né? Para encerrar a última pergunta,
Você não pensa que a mídia e o meio espírita poderiam ajudar de forma diferente as questões de respeito à vida na política brasileira? Seria muita pretensão? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós tivemos a alegria de entrevistar, lá na sede do CERJ, no Rio de Janeiro, o coordenador nacional do movimento de amor à vida, e foi uma entrevista bacana, né? Nós conversamos com ele, conversamos com os coordenadores do Estado, que é a Jane Chantre, e o seu esposo, João Menezes, e foi um bate-papo muito bacana. Esse vídeo está no YouTube, e todos podem acessar. Eu creio que ações, mesmo que pequeninas, ações dessa natureza, como, por exemplo, hoje aqui, esse material deve ser disponibilizado, outros materiais da Semana Espírita, e, através desses canais, os mais diversos possíveis, são ações que podem parecer pequenas, mas que podem tocar um coração aqui, outro coração amanhã, podem mexer com consciência de forma muito significativa. Eu acho que não é uma coisa que está assim tão longe das nossas possibilidades. Eu acredito que, se a gente se unir, como está lá na mensagem inicial do nosso bate-papo dessa palestra de hoje, quando nós estamos falando em uníssono, nós podemos muito mais. É muito difícil para mim criar um canal de TV, por exemplo. Demanda tempo, dinheiro, dedicação, equipe, mas eu creio que o movimento espírita de Teresópolis, do estado do Rio de Janeiro, se fala em uníssono, se tem um interesse grande por trás disso, que é a propagação dos ideais todos da doutrina espírita e do bem, nós conseguimos alavancar projetos audaciosos. Conseguimos. Vejam, há uns anos atrás, talvez a Semana Espírita não fosse filmada. Talvez não tivéssemos nem microfone há 30 anos atrás para falar nas casas espíritas. Não contássemos com um espaço tão bacana. Hoje nós estamos aqui com uma equipe, 2 filmadoras, aparelhagem de som, captação de áudio, data show, notebook. Então, isso tudo é a mídia a serviço do bem. Eu acho que a nossa audácia não deve ter limites. A gente precisa pensar também, com muito carinho, que nós temos um espaço experimental muito importante na casa espírita, que é a evangelização espírita infanto-juvenil. E nós temos uma ruptura grave. Os jovens da infância, as crianças, muitas vezes não são, quando crescem, os jovens da nossa mocidade. E muitos dos adultos hoje que participam do movimento espírita não foram nem da infância e nem da juventude espírita. Há um trabalho que se torna estanque. Nós não sabemos o que acontece. Existem fenômenos. Isso precisa ser estudado. Onde vão as nossas crianças do 3º ciclo que não ingressam na mocidade? O que acontece? É namoro, é vestibular, faculdade, primeiro emprego. Mas o que a gente pode fazer? O que nós temos oferecido? Tem música na casa espírita? Nós utilizamos as mídias? Ou as aulas são, na base, como nós chamamos na educação, de cuspe e giz? Os recursos didáticos estão sendo utilizados? A mídia é empregada em benefício da educação? Eu acho que nós hoje temos, em todas as casas espíritas, ou boa parte delas, um grande espaço experimental. O jovem é ator desse processo, e nós somos ali os diretores dessa grande peça teatral, que é a educação dos nossos jovens. Onde eles estão? Por que eles não seguem nesse roteiro? Nós entramos no ensino fundamental na escola, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, vamos para a faculdade, sem pular etapas. Quando nós pesquisamos isso, no nível de Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e depois no nível Brasil, nós observamos que as crianças da infância não são depois as mesmas da mocidade e não se tornam adultos espíritas. Se perguntássemos aqui, muitos de nós não frequentamos os bancos da escola de evangelho. Alguns poucos, talvez. O que nós temos feito? Precisamos de um pensamento prospectivo. Se não conseguimos esse resultado agora, o que a gente pode fazer para, no futuro, a gente ter um quadro diferente no movimento? Ter uma formação desde os primeiros momentos da vida. Goiás já desenvolveu um processo de educação de bebês, evangelização para bebês. Começar desde a barriga da mãezinha, a evangelização, olha que coisa linda. E a criança poder passar por todos os níveis de educação que o Espiritismo oferece. Nós vamos ter lá na frente um adulto
devidamente formado, devidamente orientado nas bases corretas, sem desvios, com a orientação kardeciana. Então, é isso que eu penso. Eu acho que nós não devemos, de maneira nenhuma, pensar que não temos recursos, que não podemos. Eu acho que a gente tem que avançar, crescer e sermos muito, muito audaciosos. Nós podemos muito mais do que imaginamos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá bom? Nós agradecemos, Gutenberg. Passo a você uma lembrança aqui de todo o Conselho Espírita. Boa noite a todos, muito obrigado. E quem pretende comprar o livro, com certeza o Gutenberg estará à disposição de vocês.